Abra em Filipenses 4, a partir do verso 10. Eu quero que você leia, acompanhe a leitura comigo, deixe sua Bíblia aberta. Eu tentarei ser prático. Vou procurar não ser extenso, não ser longo, mas que o Espírito Santo ele conduza esse momento para nos exortar e também para nos consolar e também para nos desafiar a tentarmos viver conforme a vontade de Deus, para que o nosso coração ele tenha paz. Capítulo 4, verso 10, é o final da carta já. Paulo aqui ele vai trazer uma palavra de gratidão, ele vai expressar sua gratidão aos filipenses pelo que eles fizeram em seu favor. Você está com sua Bíblia aberta? Não vou pedir para vocês ficarem de pé, podem ficar assentados. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, ou naquele que tem me fortalecido. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Deixe sua Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e nos conduza, Senhor, a ouvir a tua voz, não com os nossos ouvidos apenas, mas com a nossa alma. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos. Amém. Irmãos, o pastor Geir, ele já fez uma introdução à carta de Paulo aos Filipenses. Eu não vou fazer novamente uma extensa introdução a essa carta, mas só para trazer um pouco à nossa memória, a carta aos Filipenses, todo mundo sabe, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele não estava numa condição muito favorável. O capítulo 28 do livro de Atos, ele encerra o livro mostrando que Paulo, ele está preso numa prisão domiciliar ali em Roma, porque ele tinha pedido para ser julgado em Roma, por César. Ele apelou por esse julgamento, desde a sua prisão que tinha acontecido em Jerusalém, porque os judeus acusavam Paulo de forma mentirosa, e ele não era culpado de nada, simplesmente ele pregava o Evangelho. Mas ele tinha sido preso, tinha apelado para César, e estava agora preso em Roma, numa prisão domiciliar, sendo acompanhado 24 horas por um soldado romano.
Claro que ele tinha liberdade de receber amigos, familiares, claro que ele tinha liberdade de cultuar a Deus ali onde ele estava, mas a sua liberdade estava cerceada naquela condição. O que é que acontece? Paulo foi fundador da igreja dos Filipenses. A primeira cidade que Paulo chegou na Macedônia, que nós conhecemos hoje como a região da Grécia, foi a cidade de Filipos. Foi em troa de que ele teve um sonho, uma visão, e um homem aparece para ele dizendo: olha, passa até a Macedônia e ajuda-nos. Ele entende que o Espírito Santo estava guiando para pregar o Evangelho àquele povo. Ele atravessa juntamente com Silas, com Timóteo e com Lucas, que é o narrador do livro de Atos. Chegam a Filipos, e ali em Filipos a primeira coisa que Paulo faz é ir para um lugar de oração que ficava na beira de um rio. Quando ele prega o Evangelho, o Espírito Santo abre o coração de Lídia. Lídia abraça esse Evangelho, recebe Paulo na sua casa, e ali se começa a igreja dos Filipenses. Paulo expulsa o demônio de uma moça que era considerada adivinha. Os donos daquela moça, que era uma escrava, ficam indignados porque eles ganhavam dinheiro de forma mentirosa através dela. Prendem Paulo juntamente com Silas, entregam Paulo às autoridades, e Paulo é espancado juntamente com Silas em praça pública. É açoitado com varas, é lançado numa masmorra profunda. Seus pés são presos no tronco, suas mãos são presas em algemas. E Paulo, juntamente com Silas, naquela prisão, o que é que ele faz? Ele reclama, ele questiona a Deus: por que, Deus, eu estou aqui nesse lugar fazendo a tua obra? É isso que ele faz? Não. Havia contentamento no coração de Paulo. E Paulo, cheio de contentamento, cheio de paz, ele louva a Deus, ele ora ao Senhor. Isso já à meia-noite, talvez cantando salmos, Salmo 42, Salmo 23. Paulo glorifica o Senhor. A Bíblia diz que há um terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro pensa que os presos tinham ido embora, vai se matar. Paulo grita: não faça isso. Provavelmente aquele homem já tinha ouvido o Evangelho, e ele diz: o que é que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Segunda pessoa que se converte. Não somente ele, mas a Bíblia diz que ele e toda a sua casa se converteram. Eles recebem Paulo e Silas, alimentam esses homens, cuidam das feridas deles. Depois eles voltam para a prisão, são libertados no outro dia. Os pretores, os governadores da cidade, sabem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Ficam com medo, pedem para eles irem embora. Quando eles saem da prisão, eles vão para a casa de Lídia, confortam os irmãos e seguem para a próxima cidade para pregar o Evangelho, Tessalônica. É assim que começa a igreja dos Filipenses. Uma igreja que percebeu bem que os seus missionários, eles se sacrificaram e eles sofreram para levar o Evangelho da salvação para aquelas pessoas. E agora eles sabem que o missionário e pastor deles, aquele homem de Deus que marcou a história da vida daquelas pessoas, estava preso em Roma, sofrendo, talvez passando muita necessidade. E o que é que eles fazem? Eles se reúnem, levantam uma oferta, e o pastor da igreja, chamado Epafrodito, pega essa oferta, esse donativo, e segue para Roma para entregar a Paulo. E não somente isso, Epafrodito, ele também vai servir Paulo, ele vai procurar de alguma forma ajudar Paulo com a sua própria presença. Vocês sabem quantos quilômetros Filipos fica de Roma? Em média 1.280 quilômetros. Naquela época, para um homem viajar 1.280 quilômetros, ele gastava mais ou menos um mês. Ele passava por perigos e por muitas dificuldades. O texto diz que Epafrodito chega a Paulo, entrega o donativo a Paulo, e Paulo, quando contempla o amor da igreja, que enviou o seu líder, e o amor desse líder, que se dispôs a servir a Paulo, o coração de Paulo enche de alegria. E ele agora é motivado a escrever essa carta como gratidão àqueles irmãos. É claro que o propósito principal de Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, não é somente descrever a sua gratidão por eles se envolverem com Paulo como missionário no reino de Deus, na obra de Deus. Não é somente isso. Porque Epafrodito, quando chega lá, provavelmente falou a situação da igreja.
É lógico, irmãos, se eu viajasse para a Noruega e o pastor Gunnar estivesse na ativa hoje, pastoreando a nossa igreja, ele que foi o missionário fundador, e viajasse para a Noruega para passar um tempo lá, e eu fosse aqui um pastor juntamente com ele, e fosse à Noruega, é claro que nas nossas conversas eu iria falar sobre a igreja. Ele iria perguntar como é que está a igreja, como estão os irmãos, o que é que está acontecendo lá, quais são as dificuldades. Isso aconteceu entre Paulo e Epafrodito. E Epafrodito provavelmente disse que aqueles irmãos estavam dispostos a sofrer por Cristo. Nós vamos ver isso no capítulo 1 de Filipenses. Epafrodito falou que aqueles irmãos tinham uma vida que honrava a Deus, mas Epafrodito falou que a igreja também tinha dificuldades. Havia falsos mestres que estavam se intrometendo no meio dos irmãos e anunciando a necessidade da circuncisão e da observância da lei. Gei pregou isso domingo passado, sobre acautelai-vos dos cães, que está no capítulo 3. Tenham cuidado com esses falsos mestres. Ele falou muito bem sobre isso, nós não vamos repetir. Havia também alguns desentendimentos na igreja. Duas irmãs que eram importantes na igreja, Evódia e Sintique, não estavam bem, e Paulo aqui também vai orientar que essas irmãs possam se unir, possam se perdoar e possam andar juntas. Paulo também, ele sabe que a igreja o amava e que estava preocupada com ele. E ele agora vai escrever a carta agradecendo aos irmãos, agradecendo pela oferta, orientando eles a permanecerem unidos, orientando eles a imitarem a Cristo, como no capítulo 2, a serem luz no mundo que jaz em trevas. Paulo também vai orientar os irmãos a terem cuidado com os falsos mestres e a crescerem na salvação, a desenvolverem a salvação deles, a não andarem ansiosos e a buscarem a verdadeira paz, que só pode surgir ou crescer em nosso coração através da oração. E agora ele chega no final da carta e começa a agradecer pela oferta que os irmãos mandaram para ele. Volte aí para o seu texto, capítulo 4, verso 10. E agora, irmãos, Paulo começa aqui no verso 10, encerrando essa carta, dizendo o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Vai ser muito comum você observar na carta aos Filipenses Paulo falando sobre a alegria. 16 vezes Paulo cita a palavra alegria ou exultação. Mas o tema da carta não é alegria, porque a verdadeira alegria que Paulo cita, ela flui de uma fonte, de uma única fonte, e essa fonte é Cristo. Se nós fôssemos escolher um versículo para ser tema do livro ou da carta aos Filipenses, seria o capítulo 1, o versículo 21, onde Paulo ele diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A razão da alegria de Paulo não era algo que ele buscava externamente, mas a alegria de Paulo era fruto da vida que ele tinha com Cristo. A alegria que existia no seu coração, ela era independente do sofrimento ou até mesmo das bênçãos externas que acontecia na vida do apóstolo. A alegria de Paulo, ela vinha ou ela fluía da fonte que existia dentro dele, que era o Espírito Santo de Deus que habitava no seu coração, era o próprio Cristo que brotava a alegria, como a própria palavra de Deus diz em Gálatas 5, que o fruto do Espírito é o quê? É a alegria. Por isso que Paulo fala tanto de alegria. Nós poderíamos, irmãos, questionar como é que pode um homem preso, um homem que está sofrendo, passando dificuldades, falar tanto numa pequena carta, com 4 capítulos, sobre alegria. Como é que pode esse homem, que estava como um prisioneiro, por estar pregando o Evangelho, escrever para os irmãos com gratidão no seu coração, dizendo: irmãos, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo falava isso, irmãos, porque a fonte da sua felicidade, a fonte do seu contentamento, a fonte da sua alegria era Cristo Jesus. Era a vida que ele tinha com Cristo. Cristo era o fundamento.
Cristo era a fonte de onde fluía a verdadeira alegria no coração do apóstolo. E ele começa aqui, irmãos, essa carta falando sobre a alegria do seu coração. Ele diz aqui no capítulo 4, versículo 10, alegrei-me sobremaneira, ou seja, a minha alegria, irmãos, foi enorme no Senhor. Veja, alegrei-me no Senhor. Eu não me alegrei simplesmente porque eu vi o dinheiro, eu vi o donativo. Nós não sabemos quais foram os donativos, se foi dinheiro em espécie, se Epafrodito levou alguma coisa a mais, não sabemos. Mas ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E ele diz, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Nesse versículo, irmãos, nós aprendemos algo muito importante. A bênção da igreja, poder servir a causa de Cristo, sendo companheira daqueles que estão à frente do trabalho. A igreja de Filipos reconheceu o missionário que Paulo era, soube que ele estava sofrendo e entendeu que era necessário que ela, como igreja, assumisse a sua responsabilidade de estar junto com o apóstolo, fazendo a obra do reino de Deus. Os missionários, ou aqueles que pregam o evangelho, eles não podem estar sozinhos, irmãos. Nós não podemos, como igreja, nos reunirmos para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para aprender a sua palavra e ficarmos satisfeitos, sabendo que homens e mulheres, aqueles que estão à frente da obra, estão padecendo e sofrendo, e nós não fazemos nada. A igreja de Filipos soube que Paulo estava preso e disse, nós temos que estar juntos com ele. Nós não podemos estar lá todos, mas vamos ajudar o apóstolo. Vamos enviar alguém para ir até lá, vamos enviar alguém que se disponha e que leve alguma ajuda nossa e que conforte esse homem, porque eles não sabiam como estava o coração de Paulo, como estava a vida de Paulo, embora Paulo diga aqui nesse texto que ele estava completamente satisfeito, ele estava completamente em paz, contente, por causa da sua fonte, que é Cristo Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse versículo é a importância, irmãos, de nós servirmos a causa de Cristo e vestir em sua obra, estando em conjunto com aqueles que estão à frente do trabalho do Senhor. A obra de Deus não se faz sozinha. A obra de Deus não se faz apenas pelos pregadores, pelos pastores, pelos missionários. A obra de Deus é feita por mim e por você. A obra de Deus precisa de você, como aquele que ora, que intercede, que procura saber como o missionário está, que procura saber como o pastor está, como o obreiro está, que ora por ele, pela saúde dele, pela família dele. Isso é extremamente necessário. Esses homens sofrem, esses homens padecem muitas lutas, esses homens são bombardeados pelo diabo. Esses homens, eles estão na frente da batalha, e eles precisam, irmãos, que aqueles que estão atrás lhes deem suporte. Não é dinheiro. Veja que Paulo, ele até se preocupa aqui, observe o versículo 11. Ele está preocupado que os críticos pensem que ele esteja falando isso, porque ele está precisando de dinheiro. Versículo 11 ele diz, digo isto, não por causa da pobreza. Veja, eu estou alegre sobremaneira no Senhor, porque vocês se uniram comigo, e eu estou dizendo isso não porque eu sou pobre, não porque eu estou preso, não porque eu estou precisando de ajuda, eu não estou dizendo isso por causa disso. Veja bem, ele diz, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele diz aqui que ele tem um coração em paz, que o seu coração está feliz, independentemente da circunstância. Por quê, irmãos? Por que é tão difícil para nós estarmos em paz e sermos felizes, simplesmente por termos Cristo? Por causa da vida que nós temos com Cristo. A vida que nós temos com Cristo, ela não é íntima, ela não é profunda, como a vida que Paulo tinha com Cristo.
A gratidão no nosso coração, ela ainda não é tão crescente, ela ainda não é grande como a gratidão que existia no coração de Paulo. Parece que nós ainda não compreendemos a grandeza do amor de Deus em Cristo Jesus e a sua salvação de nossas vidas. Paulo, ele conseguia compreender isso, ele era maduro na fé. E para ele, isso era o suficiente ao ponto dele dizer: o viver para mim é quem? É Cristo, mas o morrer é lucro. Quando nós olhamos para nós hoje, quando acontece qualquer coisinha, já é motivo para nós entrarmos em depressão. Quando acontece qualquer probleminha, já é motivo para a ansiedade tomar conta da nossa vida. É interessante que no começo desse capítulo, Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes que as vossas orações, petições e ações de graças sejam conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Por que nós somos tão ansiosos? Por que nós temos tantas depressões? Por que nós ficamos tão tristes, tão perturbados com coisas tão pequenas? Porque para nós o viver ainda não é Cristo. Para nós o morrer ainda não é lucro. Porque nós ainda não conseguimos ter a maturidade, ter a vida com Deus que Paulo tinha. Não há contentamento suficiente no nosso coração, porque Cristo ainda não é tudo para nós. Quando Cristo for tudo para nós, aí nós poderemos dizer como Paulo: não importa o que aconteça com o meu carro, não importa o que aconteça com a minha casa, não importa o que aconteça com a minha saúde, com a minha vida. É claro, todo mundo quer ter saúde, todo mundo pode se esforçar, estudar e trabalhar para ter uma vida melhor, um certo conforto. Sim, não há nenhum problema nisso. Todo mundo pode lutar para tentar um salário melhor, para tentar comprar uma roupinha bonitinha. Isso não é isso a questão, mas a questão é: o que nos traz contentamento? Talvez você diga: pastor, mas o que é contentamento? Contentamento é estar satisfeito. É estar satisfeito com a sua vida. Nós vivemos numa época tão difícil que, desculpa as mulheres, mas pelo que o mundo oferece, pelo que o mundo mostra sobre beleza facial, sobre a beleza do corpo, há tantas mulheres de Deus que são insatisfeitas consigo mesmas. Não conseguem olhar para si e serem felizes, porque quando elas se comparam com aquelas que são vistas como ícones, né? Ou como as pessoas ideais, ou com beleza ideal, elas se sentem frustradas, porque não há satisfação em Cristo. Acham que precisam dessas coisas para estarem satisfeitas consigo mesmas. Enquanto que Paulo está dizendo: olha, eu estou alegre, eu estou feliz, não é por causa do donativo, porque eu estou satisfeito, não importa para mim. Se vocês não tivessem chegado, foi maravilhoso vocês terem vindo, foi maravilhoso Epafrodito ter chegado aqui, ter me visitado, ter trazido o donativo de vocês, mas se ele não tivesse vindo, saiba de uma coisa: eu estou plenamente contente, porque Cristo está comigo. Cristo é meu e eu sou dele, e isso é o suficiente. Irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que isso é fácil, que de hoje para amanhã nós vamos conseguir viver essa vida que Paulo tinha. Não, é necessário graça de Deus, é a graça de Deus, é orar, é buscar a Deus, é ler a palavra e pedir a Deus: Senhor, nos ajuda, porque nós estamos muito presos. Eu falo de mim mesmo, não somente dos irmãos, nós ficamos muito presos às coisas da nossa vida. E nós precisamos entender que Cristo deve ser a nossa vida. Então, uma segunda verdade, se a primeira é que a bênção de podermos servir a causa de Cristo, investindo em sua obra, ou compartilhando a nossa vida, as nossas orações, o nosso amor, a nossa ajuda, aqueles que estão na frente da batalha, como os filipenses fizeram. Eu aprendo aqui nesse próximo verso que há uma necessidade de aprendermos o contentamento, o estado de estar contente, de estar satisfeito, de estar alegre, independentemente de seu carro ser um carro excelente, independentemente de, nesse mês, o teu salário ter
sido dobrado ou ter vindo só pela metade. Independentemente de no momento você estar enfrentando alguma dificuldade na sua saúde, independentemente das dificuldades de relacionamento que nós temos em nossas famílias. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, deixe marcado, 1 Timóteo 6,6. É só passar algumas folhas. Não volte, adiante. Passe algumas folhas. 1 Timóteo 6, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Piedade aqui é vida com Deus, não é compaixão. Piedade aqui é relacionamento com Deus. E ele diz aqui, olha, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê, irmãos? Contentes. Você vê que tem pessoas que estão infelizes porque não conseguiram comprar determinada roupa de determinada marca. Eu estou falando de crentes. Ou estão infelizes porque não conseguiram fazer aquela viagem dos sonhos para tal cidade, para tal lugar. Ou porque estão infelizes porque não vão ter dinheiro suficiente para fazer aquele jantar especial que gostariam tanto de fazer. Paulo está dizendo, olha, tendo o que vestir, tendo o que comer, mesmo sendo só pão e água, estejamos o que? Contentes. Por quê? Porque nós não trazemos nada para este mundo, não vamos levar nada deste mundo. Isso não é ter uma vida de irresponsabilidade. Isso não é querer não poder poupar alguma coisa, não querer comprar a sua casa, não querer comprar alguma coisa ou deixar para os seus filhos, mas não coloque ou não coloquemos o coração nessas coisas. E se você não tem isso e não vai ter, então, amém. Vocês sabiam que em alguns lugares os crentes, mesmo tendo condições, eles não compram casa para morar, eles vivem de aluguel? Sabiam disso? Isso para a gente é chocante, porque na nossa cultura, desde cedo nós aprendemos o quê? Trabalhe para ter o quê? A sua casa própria. E parece que se você não conseguir a sua casa própria, você não foi um vencedor, você é considerado um fracassado. Bem, eu venho de uma família pobre, muito pobre, e meus pais não tiveram condições de deixar uma casa própria para mim, nem para os filhos, para ninguém. Sempre moraram de aluguel. Hoje eu tenho, não uma casa, mas um apartamento próprio, e foi uma oferta. Foi uma ajuda de uma família. Eu paguei um pedaço pequeno, começou como um empréstimo, mas essa família depois chegou e disse, não, é seu. Nós não queremos um tostão mais seu, porque eu pagava essa família, uma família lá da Noruega. E essa família disse, não, nós vamos comprar aí um apartamento. O senhor mora de quê? Eu digo, não, eu moro de aluguel. Não, a gente vai comprar um apartamento, você paga por mês a gente um pedacinho, como se fosse um aluguel. E aí, quando se passar mais ou menos 25 anos, que eles fizeram um empréstimo de 25 anos lá na Noruega, você paga esses 25 anos, e aí é seu. Eu digo, tá certo, bota o apartamento no nome de vocês? Não, bota no seu nome. Não queremos nada no nome da gente. A gente sabe que você é direito, que você vai pagar. E eu comecei, paguei o primeiro ano, paguei o segundo ano. Quando foi no terceiro ano, eles disseram, nós não queremos mais nenhum tostão. Fica aí para você. Daniel chorou de alegria e tal, eu me alegrei, me emocionei, a gente se sente devedor pro resto da vida, né? Porque isso às vezes nem família faz isso. Eu nunca fui de contar isso para vocês, estou contando isso agora. Mas e se não tivesse isso? Eu iria ser um frustrado? Se a nossa alegria for Cristo, se o nosso contentamento for Cristo, se você vive de aluguel, não tem condições de comprar uma casa própria, ou não vai comprar, isso não é o mais importante. Você vai viver do mesmo jeito, você poderá ser muito feliz com a graça de Deus na sua vida, porque a sua vida não pode se basear naquilo que você tem, naquilo que você poderá ter, naquilo que você quer ter. A tua vida, ou a minha vida, a nossa vida, tem que ser Cristo.
Cristo deve ser a fonte que traz contentamento para a nossa alma. Nós precisamos disso, irmãos. E não é fácil. Não estou dizendo que isso é fácil, é graça de Deus. É graça de Deus. Enquanto tantas falsas igrejas, tantos falsos pastores estão prometendo aí casa, apartamento, carro, dinheiro, prosperidade, Paulo diz, olha, eu estou contente, eu estou satisfeito. Continue a leitura comigo, veja aí próximo versículo. Volte lá para Filipenses capítulo 4, veja o que ele diz no verso 12. Ele detalha, quando ele diz, olha, no verso 11, ele diz, aprendi a viver contente. Nós precisamos aprender a viver contentes, não com o que temos, mas em Cristo. E aí Paulo diz, olha, aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. E aí ele vai explicar, ele vai entrar em detalhes. Versículo 12, ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Duas coisas interessantes aqui nós precisamos aprender. Paulo, ele sabia viver em circunstâncias de aperto, de sofrimento. Deixa marcado, dê um pulinho para a segunda. Vocês estão me entendendo ainda, não estão? Com a voz? Está dando para entender? Amém. Enquanto estiver dando para levar, a gente leva. 2 Coríntios 11. O engraçado é que quando a gente tem a voz grossa e ela fica rouca, a voz afina, né? Mas é legal, né? Pelo menos a gente fala fino algumas vezes. Vamos lá, nenhum preconceito com isso. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo, ele vai falar um pouco da sua vida, dos seus sofrimentos, dos apertos que ele passou no ministério. E ele diz, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1, ou seja, 39. Fui 3 vezes fustigado com varas, talvez uma delas foi justamente em Filipos. Uma vez apedrejado, ficou quase morto na sua primeira viagem missionária. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esse homem sabia o que era padecer, esse homem sabia o que era sofrer, e ele não estava reclamando. Ele diz, olha, eu sei viver, tanto na humilhação, como na escassez, eu sei viver nos momentos difíceis. Hoje tem crente que fica com raiva, fica triste, fica revoltado com Deus. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou fazer mais isso, porque não conseguiu simplesmente realizar um sonho que ele tem, ou que ela tem. Fica revoltado, talvez algum adolescente ficou revoltado porque perdeu determinado filme no cinema. Misericórdia, irmãos. Fica revoltado porque no culto não teve aquela música. Eu queria cantar aquela música. Sociedade consumista. As pessoas vêm para o culto como quem vai no shopping. O culto é como se fosse a igreja, é como se fosse uma vitrine que oferece muitas coisas, muitas bênçãos, e você vem para o culto para pegar, para receber, para comprar, porque você está dando seu dízimo e a sua oferta. Você não vem para o culto para oferecer, para doar, para entregar a sua vida como uma oferta agradável a Deus. Paulo diz, olha, eu aprendi a viver, eu estou satisfeito, a paz no meu coração, a alegria no meu coração, independentemente de qualquer coisa. Ele sabia viver no sofrimento. Agora outra coisa, ele também sabia viver na abundância.
Tem crente que até sabe viver no sofrimento. Tem crente que quando está sofrendo, ele vem para todos os cultos. Ele é o que mais ora. Se nunca leu a Bíblia, ele vai ler a Bíblia todinha, 2 vezes em um ano. Você quer ver o camarada ficar crente? Deixa o sapato apertar. Deixa a luta chegar. Ora mais, lê mais a Bíblia. Começa a assistir às pregações. É o primeiro a chegar na igreja. Estou falando de modo geral, tá, gente? Estou até exagerando aqui um pouco, né? Mas acontece isso, né? Então, na luta, o camarada até que pode sim, pode buscar mais a Deus, pode depender mais de Deus, pode buscar essa alegria, esse contentamento no Senhor. O problema é na abundância. Paulo diz, olha, eu sei viver contente na luta, mas também sei viver na abundância. E é aí onde está o perigo, irmãos. É aí onde está o perigo. Provérbios, por exemplo, capítulo 30, não precisa você abrir, só se você quiser, diz algo interessante. Provérbios, no capítulo 30, no versículo 8, o autor, sabiamente, ele disse o seguinte, ele disse, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Muitos crentes sabem até viver na luta, depender de Deus na luta, mas na abundância não. Quando vem a abundância, quando vem a fartura, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É esquecer que dependem de Deus, que precisam de Deus e que devem continuar investindo as suas vidas no reino de Deus. Vocês lembram, por exemplo, do que Paulo fala, eu não vou abrir, mas em 1 Timóteo capítulo 6, ele vai dizer que aqueles que, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que por causa disso muitos se desviaram do quê? Da fé. Muitas pessoas, quando estão sofrendo, estão firmes, mas quando vem a abundância, quando vem a prosperidade, logo elas não querem saber. Lá em Deuteronômio, Moisés exorta o povo dizendo, olha, tenham cuidado para quando vocês se tornarem ricos, vocês não digam que foi com a força do braço de vocês que vocês alcançaram riquezas, mas reconheçam Deus na vida de vocês. Se Deus quer nos fazer prosperar, irmãos, como fez Paulo em alguns momentos, usemos isso para a sua glória, como Deus estava usando os filipenses para abençoar a vida do apóstolo. Use aquilo que Deus tem te dado, invista no reino, invista na vida de outras pessoas, glorifique a Deus com isso, abençoe as pessoas, não queira guardar tudo para você, você não vai levar nada. Seja sábio, seja um bom administrador, mas não seja aquela pessoa que prende a mão em relação às coisas de Deus. Ah, mas eu só ganho um salário. Tenha sabedoria, entenda que é Deus quem tem te dado, que tem te abençoado, aprenda a se contentar nessas coisas, você não precisa competir com ninguém, e se você não consegue ter o que o seu vizinho, ou que o irmão, ou que alguém na família tem, se satisfaça em Deus. Se você tem Cristo, isso é o suficiente, só basta isso, irmãos, só basta isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos continuar para chegarmos ao final. Volto para Filipenses, capítulo 4, nós vamos ter a ceia. Veja aí versículo 13. Qual é a razão de Paulo ser satisfeito tanto na escassez como na abundância? Qual é a razão? A resposta está no versículo 13. Qual é a razão? Tudo posso naquele que me fortalece. A vida que vivo, vivo em Cristo. Para mim o viver é Cristo. A razão de Paulo se satisfazer em todas as situações era Ele, era Cristo na vida dele. Muito cuidado, tem gente que pega esse texto isolado e diz, olha, tudo posso naquele que me fortalece, então o que eu quiser fazer vai acontecer. Não vá nessa não, que você vai se arrebentar.
O texto não quer dizer isso. Tudo posso aqui é tudo suporto. Tudo eu posso passar, todas as dificuldades eu posso enfrentar, e até mesmo as abundâncias eu posso ter. Qualquer situação na minha vida eu posso conseguir ultrapassar, não porque há força em mim, não porque eu sou resiliente, como a psicologia usa essa palavra, não porque eu sou resiliente, não porque eu sou forte, não porque eu sou um cabra macho, sou nordestino, sou lutador, sou brasileiro, não é por causa disso não. Paulo diz, olha, não é nada disso, é Cristo em sua vida, é a graça dele, somente ele é quem é capaz de nos fortalecer e nos fazer superar as adversidades. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Mas não foi eu, foi a graça de Deus em mim. Aí às vezes você olha para você mesmo e você diz, rapaz, eu sou fera mesmo, ó. Eu consegui isso, consegui aquilo. Olha a minha situação hoje, olha como é que eu estou. Olha, estou por cima, né? Você não é nada, eu não sou nada. Nós precisamos da graça do Senhor em nós. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, porque eu sou a videira, vocês são os ramos. E vocês só poderão dar frutos, e fruto no sentido espiritual, se estiverem ligados em mim. Senão vocês vão ser cortados, vão ser lançados fora e vão ser queimados. Então, irmãos, eu posso aprender aqui também que a vida com Cristo é a causa do verdadeiro contentamento, não importa o que passemos. Versículo 14, ele diz, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Eu aprendo outra coisa aqui, irmãos, que compartilhar o que temos com os outros, o que é necessário, não os seus caprichos. Ah, o irmão está precisando daquela camisa de marca, eu vou dar ao irmão. Não, dou não, vou comprar uma na feira. Está precisando de uma camisa, eu vou comprar uma que eu posso dar, se eu posso ajudar. Ah, o irmão está precisando do sapato. O irmão está precisando do sapato. Ah, estou, mas eu quero aquele daquela marca. Não, vou lhe dar um Conga. É um sapato para você andar, né? Vou lhe dar um Vulcabras. Na minha época, né? É bom todo. Maravilha. Que chute, não tem melhor, né? Vou lhe dar um desse. Paulo, ele está dizendo que nós devemos compartilhar com os outros as necessidades e não os caprichos. Porque tem irmão ou irmã que são caprichosos. O que é que está faltando na sua mesa? Ah, não, está faltando o queijo do reino. Mas espera aí, meu irmão. O queijo do reino? Vou lhe dar 5 quilos de batata doce. Para você ficar feliz, agradecer a Deus. Isso é uma bênção. Deus supre as nossas necessidades e não os nossos caprichos. Não ore a Deus pedindo carro novo, pedindo camisa de marca, não ore a Deus querendo isso, querendo aquilo. Deus não vai lhe dar. Agora, se você está passando por dificuldade, o pão não vai faltar na sua mesa. Nunca. Nem o que vestir. Pode ser até uma roupa usada, mas Ele vai lhe dar, não vai faltar. E você, em Cristo, você estará satisfeito e alegre. Porque só sabe o que é passar dificuldade quem passa. Quando a pessoa passa dificuldade, passa fome, qualquer coisa que vier vai ser luxo para ela. Quando a pessoa não tem o que vestir, qualquer coisa que vier vai ser a melhor roupa. Paulo está dizendo aqui, olha, vocês fizeram bem em se associar comigo na minha tribulação. Fizeram bem, e isso, irmãos, nos ensina a compartilhar o que nós temos com os outros. O que é necessário, não os seus caprichos. E isso enriquece, sabe quem? Não somente quem recebe. Enriquecer aqui eu digo no sentido espiritual, mas nós que damos, nós somos muito beneficiados. É isso que Paulo vai dizer. Continue a leitura comigo. Ele diz aqui no verso 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, ele traz à memória, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, ele sai de Filipos e vai para Tessalônica pregar o evangelho lá. Mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo. Mais uma vez ele disse, olha, eu não estou interessado no dinheiro de ninguém. Eu não estou agradecendo vocês porque eu quero que vocês mandem mais. Não é isso.
Mas o que realmente me interessa, observe, é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, é que vocês frutifiquem cada vez mais para a glória de Deus. É que vocês cresçam espiritualmente na presença dEle. E aí Paulo é interessante. Paulo diz no versículo 18: recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Outra coisa que eu preciso, irmãos, aprender aqui, é que eu preciso me associar, não somente com o outro, ou compartilhar com o outro o que eu tenho no sentido material, mas eu preciso também me associar com o sofrimento do outro. Lembram de Romanos? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Nós vivemos numa época em que as pessoas são muito egoístas, são muito egocêntricas. É claro, isso sempre aconteceu, né? Eu digo vivemos numa época, mas desde quando o homem caiu, ele é egoísta, ele é egocêntrico. Mas isso é muito mais visível porque existem muito mais pessoas hoje. Mas na casa do Senhor isso acontece demais. Às vezes a gente entra na igreja, sai da igreja e não pergunta nem sequer ao irmão: meu irmão, como é que você está? Como é que está a sua vida? Você está precisando de alguma coisa? Você precisa de oração? Eu sei que às vezes a gente não vai conseguir fazer isso com todos. Eu não consigo, como pastor. Às vezes eu quero conversar com um irmão, ele já tem ido embora. Às vezes a gente esquece também, porque tem tanta coisa, passamos desapercebidos. Quando a igreja tem 15 pessoas, 20 pessoas, aí é bom, né? Bem mais fácil. Mas é tanta gente, às vezes a gente nem lembra de orar pelo irmão durante a semana. Não vou chegar aqui para os irmãos e vou dizer: ó, eu lembro, irmão, todo dia eu lembro de orar por todos vocês. Não, a gente esquece. Mas como é importante a gente chegar e aí, meu irmão, como é que você está? Às vezes você sabe que o irmão esteve doente, já ficou curado, ó. Você nem orou por ele, também você não sabia, né? Aí você vai até o irmão e chega: como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Talvez eu não possa te dar o que você esteja precisando, se for muito, se for o valor for alto, mas eu estou aqui. Participar, irmãos, se associar com o sofrimento do outro, nós precisamos aprender isso. E eu não estou dizendo aqui como um sermão moralista: faça isso, meu irmão. Não, eu estou dizendo: aprendamos isso, busquemos de Cristo isso, para que a gente possa crescer. Eu me lembro de uma palestra de um pastor, que ele disse que ele anda com um caderno para anotar os pedidos de oração dos irmãos. Comigo não funciona, que eu vou esquecer até o caderno. E aí ele disse o seguinte: na igreja é normal isso, toda vez a gente encontra com o irmão diz: pastor, ore por mim. Não é verdade? Não é comum? Ou para o irmão: irmão, lembre de orar por mim. Olha, eu estou passando por uma luta, ore por mim. Aí esse pastor, ele pega e faz o seguinte: ele pega o caderninho dele e anota lá a data, o nome do irmão, orar. Porque todo dia ele vai no caderninho, ele tem essa prática e ora. Sabe por quê? Porque o que é que acontece? Muitas vezes o irmão chega para a gente e diz: pastor, ore por mim. Aí passa 2, 3 dias, uma semana, o irmão chega e diz: pastor, obrigado por ter orado. O Senhor me abençoou. O Senhor me deu a vitória. Aí você fica com aquela cara de bobo, pensando: eu nem orei. Você não tem nem a coragem de dizer: mas irmão, não me lembrei nem de orar. Que bom que Deus é misericordioso, né? E Ele não precisa da minha oração para abençoar a sua vida. Mas isso não acontece. Acontece com você não? Comigo, estou confessando meu pecado a vocês. Acontece muitas vezes. Porque nós nos esquecemos. Então quem sabe, né? O caderninho seja importante. Eu vou ter que andar com um caderninho. E tem umas irmãs aqui que sempre me dão agendas. Eu acho que isso é proposital, né? No final do ano. Eu vou aproveitar isso. Então, irmãos, lembrem, nós precisamos nos associar com o sofrimento do outro. Paulo nos ensina isso. Fizeste bem. Mas o mais importante não é o donativo. Eu não estou interessado no donativo, mas no fruto da vida de vocês que está crescendo. E aí, irmãos, ele encerra a palavra dizendo: olha, recebi tudo, tenho em abundância. Paulo não é um falso apóstolo. Paulo não é um aproveitador. Aqueles aproveitadores que só fazem pedir. E aí chega, e eles nunca param. É sempre pedindo, pedindo, pedindo. Paulo diz: não, já chegou, já foi o suficiente. Estão entendendo? Sabe essas igrejas que só vivem com campanha?
nunca se acaba, é fogueira santa, é não sei o que, venha, traga seu dinheiro, dê o seu dinheiro, nunca para. Paulo recebe a oferta, ele diz: olha, eu tenho em abundância, estou satisfeito, estou suprido, desde que Epafrodito chegou e me passou tudo, e isso que vocês fizeram, serviu para quê? Como um aroma suave. Quando é que a nossa ajuda ao outro, ou quando a nossa oferta, ou quando o nosso dízimo é considerado um aroma suave, uma oferta que agrada a Deus? Quando é, irmãos, que isso acontece? Primeiro, queria dizer pelo menos duas coisas. A nossa oferta, ela é como um aroma suave quando ela envolve fé, quando ela envolve confiança no Deus que você serve. A nossa oferta também, ela é um aroma suave quando ela envolve amor e gratidão. Aí você olha para a história bíblica, aí você vai ver que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de quem? De Abel. Por quê? Foi por causa da oferta em si? Não. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a oferta de Abel foi feita com fé. Jesus Cristo ofertou a sua vida em nosso favor. Ele derramou o seu sangue por nós, está aqui à mesa. E a Bíblia diz que ele fez isso e foi um aroma suave. Por quê? Porque ele dedicou toda a sua vida com amor por nós. Então que possamos aprender, irmãos, a ofertar a nossa vida com fé, com amor e com gratidão. E eu encerro com o versículo 19 e 20, quando ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas, o quê? Vossos caprichos? Não, vossas necessidades. Paulo está dizendo: olha, não se preocupem, que assim como Deus usou vocês para me abençoar, Deus também vai suprir a necessidade de vocês. Não falta, irmãos. Quando nós aprendemos a viver como os filipenses e a viver como Paulo, não falta, não vai faltar, não tenha medo do amanhã. E ele diz mais, verso 20: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Ou seja, que tudo que nós fazemos, que tudo que nós venhamos a fazer, seja sempre pensando na glória e no louvor do nosso Deus, em nome de Jesus. Que você, nesta noite, e eu, busquemos graça do Senhor, para participarmos também da obra missionária, estarmos juntos com aqueles que estão à frente da batalha, como os filipenses fizeram com Paulo. Que nós aprendamos, irmãos, e busquemos graça para estarmos contentes em toda e qualquer situação. Talvez você tenha chegado aqui totalmente insatisfeito com tantas coisas, mas saia daqui alegre, porque Cristo lhe salvou, porque Cristo deu a sua vida por você. Ele deve ser a razão da nossa vida e da nossa alegria. A vida em Cristo é a causa do verdadeiro contentamento. Aprendamos a compartilhar o que nós temos com os outros. Deixe de guardar as coisas para você, aprenda a abençoar outras vidas, as pessoas. Compartilhe um pouco da sua roupa, está lá mofando no guarda-roupa, dê para alguém que precisa. Tem roupa demais, tem 200 sapatos guardados. Pega, dá a alguém que não tem. As mulheres não me peguem lá fora não, tenham paciência, tá? Mas compartilha. Me lembrei da minha sogra. Minha sogra, ela guarda muitas coisas. Não estou acusando ela de nada não. E ela tinha um amor por um sapatinho, um tênis que ela guardou, sabe? E ela alegre que ia usar aquele tênis naquele dia. Eu disse: tenha cuidado, que tênis guardado eu estava lá. Tênis guardado muito tempo, quando a gente vai usar, ele abre a boca, cai o solado todinho. Depois chegou ela com o sapato na mão, o solado tinha caído todo. Ela disse: Adriano, mas tu tem uma boca de praga. Eu digo: não, é experiência. Compartilhar nossas coisas, irmãos, foi isso que João Batista disse. Compartilhar, doar as coisas. Aprender, irmãos, a não acumular as coisas. Tem gente que tem um guarda-roupa com centenas de camisas, doa um pouco disso, você não vai usar isso. A vida fica mais fácil, é menos roupa para sua esposa lavar, vai gastar menos energia, menos não existe, é menos sapato para você ter dor de cabeça para escolher.
A minha esposa que diz: você não entende as mulheres, precisa de uma bolsa para combinar com uma roupa, um sapato para combinar com outro. Aí eu brinco às vezes: compra tudo preto, compra um preto que combina com tudo, não é? Dá um jeito. Então, irmãos, abramos o nosso coração e a nossa vida e aprendamos a viver na satisfação que Cristo gera em nós. Olha o que nós temos aqui diante de nós: a ceia do Senhor. E nós vamos poder participar dessa ceia agora alegres. Por quê? Não é porque eu estou com pouco dinheiro no meu bolso, não é porque meu carro está quebrado, não é porque eu não estou conseguindo pagar todas as dívidas que eu tenho, não é porque o Brasil está enfrentando dificuldades financeiras, mas eu estou feliz porque Cristo morreu por mim, e eu hoje me alegro por estar na sua presença, por ser um discípulo dele, por ser lavado e remido por seu sangue, e por saber que se eu morrer hoje ou amanhã, eu estarei com ele para todo sempre, porque ele me deu vida, ele morreu por mim. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.